E aí, pessoal, boa tarde novamente. Beleza. Pessoal, tá me ouvindo bem? Tá todo mundo aí? Tá. Caiu o meu aqui. Tá me ouvindo bem, gente? Então, beleza. Vamos dar prosseguimento, então, aqui à nossa aula. E aí, Julia, tudo tranquilo? Gente, então vamos prosseguir com a nossa aula. Pessoal, agora que nós sabemos utilizar aquela fórmula da velocidade, né? Claro que tem algumas considerações que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos alongar um pouquinho esse nosso conhecimento, mas agora eu quero focar na questão da posição. O que a gente precisa saber em relação à posição? Pessoal, como vocês perceberam, né? Quando eu tenho meu movimento acontecendo, eu quero trabalhar com algumas consequências do movimento retilíneo uniformemente variável. Então eu quero analisar o seguinte caso, tá? Eu vou ter um objeto inicialmente partindo da posição 15 metros, tá? Inicialmente, a velocidade dele é para a esquerda e com velocidade igual a menos 3 metros por segundo. E a aceleração desse movimento vai ser para a direita igual a 1 metro por segundo, ok? Vamos diminuir essa posição aqui. Vou colocar aqui como simplesmente na posição 5, tá? Então, como a gente viu, né, em relação à velocidade na nossa aula anterior, como a aceleração está apontada para a direita, a velocidade está para a esquerda. Perdão, gente. Esse meu movimento, ele é um movimento retrógrado e retardado. O que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte caso, tá? Passou-se um segundo, esse meu objeto vai se mover, né? Agora ele vai estar numa nova posição, que eu não sei ainda quanto que ela vale, vou chamar de S1. Ele vai estar aqui, indo para a esquerda, agora com velocidade de menos 2 metros por segundo, a aceleração continua sendo 1 metro por segundo ao quadrado.
Certo? Agora, passou-se mais um segundo. Ele vai estar numa nova posição. Vou chamar aqui de S2. E ele vai estar indo para a esquerda ainda, agora com velocidade de menos 1 metros por segundo, com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Estão me acompanhando até aqui, gente? Estão conseguindo me acompanhar por enquanto? Imagina, Cristiane, sem problema. Eu quero trabalhar com algumas possibilidades aqui, né? Do meu movimento se desenvolver, para a gente conseguir visualizar bem o que acontece. Bom, após esse instante aqui, né, de 2 segundos, e essa situação de velocidade para a esquerda de 1 metro por segundo e aceleração positiva de 1 metro por segundo também. Vou colocar aqui numa posição 3, uma posição qualquer, a gente não está analisando a posição ainda, eu estou falando da velocidade. O meu objeto vai chegar aqui. A aceleração é constante e continua sendo 1 metro por segundo ao quadrado, mas qual que vai ser o valor da velocidade aqui nesse momento, gente? O que vocês têm para me falar da velocidade ali, né? Era menos 3, menos 2, menos 1. Quanto que é a velocidade lá? Isso mesmo, Júlia, 0. Então, nesse ponto aqui, a velocidade é igual a 0 metros por segundo. Perfeito. A partir desse ponto, o que acontece? Falem comigo aqui. A partir daquele ponto ali, o que acontece? Acabou o movimento? Não. Por quê? Porque não importa o que esteja acontecendo, a minha aceleração é sempre igual, aqui nesse caso, a 1 metro por segundo ao quadrado. O tempo todo eu tenho ali alguma coisa empurrando o corpo para a direita. Primeiro ele estava atrapalhando o movimento, aqui ele parou o movimento, e agora, aqui nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, agora, eu tenho ele com velocidade de 1 metro por segundo ao... Perdão, velocidade de 1 metro por segundo. Agora, com a velocidade para a direita. Passou mais um tempo. Agora a velocidade é 2. Com a aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. E assim sucessivamente, agora, cada segundo que passa, a velocidade vai aumentar em 1 metro por segundo. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: toda essa parte da esquerda, que eu desenhei aqui, o que é que está acontecendo com o meu movimento? O meu movimento ele é retrógrado e retardado ao mesmo tempo, certo? Então ele é retrógrado e retardado. Retrógrado e retardado. Retrógrado e retardado. Até chegar nesse ponto aqui, onde ele está em repouso, e agora meu movimento ele é acelerado. A partir desse momento aqui, a minha velocidade vai aumentar, tornando o meu movimento progressivo e acelerado. Progressivo e acelerado. Então, ao mesmo tempo, o meu movimento ele pode ser no mesmo movimento retrógrado e depois ele se torna um movimento progressivo. Ao mesmo tempo, o meu movimento era retardado e em algum momento ele se torna acelerado. Sempre, 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 sempre. No final das contas, o meu movimento ele vai se tornar acelerado. A aceleração vai ganhar e vai empurrar ele para frente.
assim ele voltando para trás, retrógrado, indo para frente, acelerado. Não necessariamente com essas palavras. Aqui eu tomo muito cuidado com a palavra certa, Tiziane, para a gente não se confundir. Sim, anteriormente, indo para trás, ou seja, para a esquerda, ele era retrógrado. Para frente, ele é progressivo. Acelerado e retardado tem a ver com os sinais da aceleração e da velocidade. Beleza? Cuidado com as palavras só para a gente não se confundir e acabar cometendo esse erro, tá? Porque é o tipo de erro que um enunciado da prova do PSS da UEPG vai fazer você vai levar você ao erro, tentando causar uma confusão com essas palavras. São perguntas bem comuns, tá? Que aparecem no vestibular do UEPG, no PSS da UEPG também. Então, gente, vocês estão vendo que o meu movimento, dependendo das condições iniciais dele, ele vai mudar com o passar do tempo? Conseguem visualizar bem isso aqui? Vamos lá, gente, quero ouvir do resto do pessoal também. Estão conseguindo entender? Vamos lá, gente, eu quero mais gente falando comigo aqui. Cadê a Isabelle? Isabelle, tá entendendo? Nicole respondeu. Vitória tá conseguindo entender? O Matheus, o Raia, estão conseguindo acompanhar? Então, né, essa parte aqui ela é importante para a gente conseguir entender que meu movimento ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, perdão, o mesmo movimento, uma hora ele é retardado, outra hora ele se torna acelerado. Uma hora ele é retrógrado, outra hora ele é progressivo. Tá? Então, essas condições mudam ao longo do meu movimento. Por que eu estou mostrando isso aqui também? Como vocês podem perceber, o meu movimento, como ele muda de sentido, ele também tem a característica de, às vezes, acontecer de passar 2 vezes pela mesma posição. Né? Se vocês conseguiram perceber aqui, né, ele começa aqui, vai até um ponto e depois ele volta, chegando a passar 2 vezes pelas mesmas posições. E isso nos traz um problema. Que problema é esse? Na hora que eu vou criar a equação da posição para o meu movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho um problema. Né? Eu preciso de uma equação que consiga descobrir a posição e entender que, às vezes, para a mesma posição, eu vou encontrar 2 valores de tempo diferentes. Uma com o meu móvel indo e outra com ele voltando. 2 tempos, né? Naquela mesma posição. Então, infelizmente, nós não temos aqui durante o ensino médio as ferramentas para conseguir demonstrar da onde que vem essa fórmula, mas a fórmula que vai conseguir representar esse movimento é dada por essa aqui, S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Essa fórmula tem o nome de equação horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse que é o nome por extenso dela. A gente também vai chamar ela carinhosamente de sorvete atômico. É um jeitinho que a gente tem de tentar lembrar ela. E aí, né, como a gente viu anteriormente lá, a vovó atômica, V igual a V0 mais A vezes T, assim como lá no nosso MRU, o MRUV também vai acontecer do exercício me fornecer a equação no exercício e fazer com que eu arranque dele as informações do movimento. Né? Lá no MRU a gente fez bastante isso.
E aqui vai acontecer a mesma coisa também, mas tem uma diferença fundamental, né? Primeiro, as coisas que cada uma dessas fórmulas vão descobrir. Esse aqui é uma relação entre a posição e o instante de tempo, né? Para cada instante de tempo eu tenho apenas uma velocidade. E aqui nessa equação, como ela é do segundo grau, a gente sabe lá da matemática que eu tenho dois valores possíveis que satisfazem essa equação no que diz respeito ao tempo. Isso é justamente para esses casos onde o meu móvel passa duas vezes pela mesma posição. Dois valores de instante diferentes para a mesma posição. Então, por isso que eu tenho elas aqui. Então, ainda é uma equação relacionando posição com tempo. É para isso que a gente vai usar ela, né? Para descobrir os valores de posição. E aqui vou chamar a atenção de vocês para uma partezinha bem importante. A vovó atômica, ela me fornece quais das informações imprescindíveis que eu preciso para o meu movimento? Duas: velocidade inicial e aceleração. A diferença é que falta uma informação ainda, uma informação que essa equação da sorvete atômico consegue me passar. A posição inicial, coisa que a fórmula da vovó atômica não me fornece, né? Então, além de fornecer a posição inicial, ele também me fornece a velocidade inicial e a aceleração. Então, é uma fórmula muito mais completa, onde eu posso tentar pegar o meu movimento, né, que eu tinha feito aqui, e descrever ele através da equação. Por exemplo, S igual a 5 menos 3t mais 1 meio de t ao quadrado. Não é exatamente o movimento que eu desenhei aqui, para dar esse exemplo. 5 era a posição inicial dele, menos 3 a velocidade inicial, 1 a aceleração, então fica 1 dividido por 2, porque esse sobre 2 aqui é da fórmula, e aqui eu tenho descrito o meu movimento completo. Se eu for fazer para o mesmo movimento a equação da velocidade, como que ficaria? Menos 3 vezes mais 1t. Esse mesmo movimento é descrito por essas duas equações diferentes. Pessoal, vocês conseguem ver como que eu vou ter que fazer para pegar essa equação e montar o desenho para visualizar o que eu estou fazendo? Conseguem, pessoal? Falem comigo. E dessas equações que a gente está falando, qual das duas me passa tudo que eu preciso do movimento? A da posição. Tá? Então, como que eu vou fazer para identificar as informações dessa equação? Escreve ela embaixo e compara. O termo que está multiplicando o t ao quadrado é quem? A aceleração. Não só a aceleração, mas é a aceleração sobre 2. Tá? Qual termo que multiplica o t elevado à primeira? Velocidade inicial. Qual que é o meu termo independente? Aquele que está sozinho. A posição inicial. Então, a gente precisa arrancar essas informações, fazer o desenho do movimento para a gente poder enxergar ele e depois fazer os cálculos que o exercício precisa, que o exercício pede, né? Então, essas duas equações, elas são importantíssimas para resolver exercícios de MRUV. Tá? Imprescindíveis. E aí tem uma terceira equação. Uma terceira equação que a gente vai usar em um caso muito especial. Que equação é essa? Equação de Torricelli. E o que a equação de Torricelli faz? Ela cria uma relação entre a velocidade e o deslocamento, sem precisar da informação do tempo. Então, vou pedir licença aqui para vocês rapidinho, eu vou ter que molhar e limpar o meu pano aqui, para poder limpar a outra parte do quadro e a gente continuar isso aqui.
Então, o que essa equação de Torricelli ela vai fazer para mim? Ela vai relacionar a velocidade com o deslocamento sem precisar da informação do tempo. Então, pessoal, a gente tem agora as 3 equações fundamentais para a gente conseguir resolver exercícios de MRUV. Quando se trata da posição, e, gente, tudo aquilo que eu falei para vocês no MRUV em relação à posição continua valendo aqui para o MRUV. Quais são essas informações? Lembram de exercícios de ultrapassagem? Continua valendo aqui. Lembram de exercícios de encontro, principalmente os de encontro? Eu preciso igualar a posição dos dois. Agora, do MRUV, a minha posição vai ser dada por essa equação. Uma equação um pouco mais complexa, mas que significa para nós a mesma coisa. E aí também outra coisa importante. Pessoal, existe alguma regra que exclui a possibilidade de um móvel estar em MRUV e o outro em MRU? Eles não podem conversar um com o outro? Claro que podem, gente. Então, tem exercícios em que um móvel ou um objeto vai estar em MRU e o outro em MRUV. E eu quero saber quando eles se encontram. Como que eu faço para resolver isso? Do mesmo jeito que eu faria qualquer outro exercício de encontro. Iguala as posições. Primeiro monta as equações horárias da posição. Iguala as duas posições. Encontra um instante de tempo do encontro. E aí substitui na equação de cada um deles ali para descobrir qual que vai ser a posição do encontro. Continua dando certo. Beleza, gente? Então, não se desesperem, sempre continua dando certo isso, tá? Só vai exigir da gente familiaridade com equações do segundo grau. Então, a gente vai precisar dessa informação da matemática para conseguir estudar essa parte aqui. Pessoal, alguma dúvida até então? Posso sim, Zé. A equação de Torricelli, uma coisa que é interessante a gente saber, da onde que veio essa fórmula, né? Você percebe que a equação horária da posição para MRUV, para eu relacionar, para eu descobrir qualquer coisa da posição, eu preciso do instante de tempo? Eu preciso dessa informação? Ok. E essa equação aqui, a equação horária da velocidade, qualquer coisa que eu quero descobrir em relação à velocidade, eu preciso do tempo. Mas olha que beleza, Torricelli, percebendo que nem sempre eu vou ter informação de tempo, ele tentou achar uma equação que não precisa, né? Que relaciona a velocidade com a própria posição e trabalha com essas duas. Então, ao invés de eu descobrir a posição usando o tempo, eu posso descobrir o deslocamento através da velocidade. Ou até mesmo eu posso descobrir informações de velocidade através do deslocamento do móvel. Então, enquanto essa equação trabalha a posição com o tempo e essa velocidade com o tempo, Torricelli trabalha a velocidade com a posição, ignorando, né, descartando qualquer instante de tempo como variável, e ela funciona em todos os casos. Então, quando é que eu vou utilizar essa fórmula? Em qualquer exercício que eu não tenho nenhuma informação de tempo e eu não consigo descobrir, que, né, às vezes não passa, eu consigo descobrir. Se eu não conseguir descobrir, use essa equação. Ficou um pouquinho mais claro, Isabelle?
Beleza, Júlia. Usa a Torricelli quando não se pede tempo ou quando ele é relevante na resposta? Não seria irrelevante ou quando não pede o tempo na resposta. Seria quando eu simplesmente não tenho essa informação. Tá? Então, vou passar para vocês aqui a lista de exercícios. Já mandei para vocês lá na Iônica e no Clip Escola, mas se alguém quiser, pode pedir para mim que eu compartilho o documento aqui também, vocês conseguem ver. O próprio, um dos primeiros exercícios ali, nos primeiros 2, se eu não me engano, a gente já vai precisar usar ela porque o exercício não me passa informação de tempo. Então eu já vou ter que usar isso como ferramenta. Aí a gente tem isso aqui, né, guardado no bolso para poder utilizar. Então, nenhuma fórmula exclui a outra, né? Todas elas têm o seu valor, dado as informações que eu tenho pelo enunciado. Então, tudo vai variar do exercício e dos dados passados para mim. Ajudou um pouquinho, Júlia? Ficou um pouquinho mais claro? Beleza, então. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Tá? Para uma curiosidade aqui só, tá? Não vou fazer por inteiro, porque dá bastante trabalho. Mas, para quem quiser saber da onde que veio essa fórmula, é isolar o tempo nessa, então seria algo assim. Vou isolar o tempo, passo isso aqui para cá. E passo A dividindo. E eu pego esse tempo e substituo aqui nessa fórmula, fazendo assim, S igual a S0, a mais V0 vezes V menos V0 sobre A, mais A sobre 2 vezes V menos V0 sobre A ao quadrado. Passo esse S0 para cá, vai ficar S menos S0 é igual a delta S, né? Vai ficar aqui, delta S igual a V0 vezes V menos V0 sobre A, mais A sobre 2, vezes V menos V0 sobre A ao quadrado. Elaborando essa equação aqui, a gente chega nessa. Tá? Se alguém quiser, né, gosta de fazer esse tipo de coisa e tem curiosidade, dá para fazer isso aqui, tá? Sem problema nenhum. É só elaborar aqui que você tem que chegar nessa equação simplificada. Tá? Então é daí que vem. Então, simplesmente, realmente, essa fórmula aqui é relacionar a posição com o tempo, porque você substituiu o tempo, né, por velocidade em função da aceleração. Por isso que chega nisso aqui, tá? Então, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Aproveitem agora que é a oportunidade. Alguma dúvida, pergunta ou tá tudo tranquilo? Tranquilo e o resto do pessoal? Tranquilo também? Vamos lá, Ticiane, Isabelle, Nicole, Vitória, Ana, Matheus, Ryan. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, beleza. Gente, eu quero que vocês peguem a lista de exercícios que eu passei para vocês, lá na Clip School e na Iônica. Eu quero que vocês peguem essa lista que a gente vai tentar fazer a resolução dela agora. Não tentar, né? Conseguir. Então, tem alguém que quer que eu compartilhe o meu documento aqui com vocês? Ou vocês pegam de lá mesmo? Então, vamos compartilhar aqui. Exercícios físicos.
Oi, Júlia, sem problema, então. Pode ir lá. Não esquece de tentar resolver esses exercícios depois, tá? Dá uma treinada, que terça-feira a gente tem aula, mais resolução de exercícios e tira dúvidas, beleza? Sem problema. Também vai estar a aula gravada lá, dá para você acompanhar depois. Beleza? Boa consulta, boa tarde aí, bom final de semana, até terça-feira que vem, tá? Pessoal, o resto de vocês aí, quero que vocês tentem resolver então exercício 1, 2 e 3, aqui do documento, né, que estou compartilhando com vocês. Me avisem quando vocês terminarem para eu poder virar a página aqui, tá? E vocês continuarem a resolução. Me avisem. Enquanto isso, né, também estou sentado aqui na frente do computador, estou aqui embaixo. Vocês podem mandar as dúvidas aqui que eu respondo para vocês no chat, tá bom?
Deve ter doído. Gente, tem mais alguém que está usando o documento aí para fazer os exercícios ou o resto está com ele aberto no computador? A Vitória também falou que está utilizando, né, o documento aqui. Tem mais alguém que está usando, gente? Se não me der resposta, eu vou achar que não, tá? Aí a Vitória falando que terminou também, eu vou virar a página. Então, que você falou que terminou, né, Tiziane? Por isso que eu tô perguntando. Assim que a Vitória terminar, eu passo daí. Então beleza, tô virando. Isabelle tá escrevendo. Beleza. Tá no exercício 4 aí para vocês, né? Mãos à obra, gente.
Gente, não sei se vocês viram ali, mas eu passei a página, tá? Vou fazer até esse exercício, qual que é o número? 9, e aí eu volto fazendo a correção deles, tá? A gente vai fazer a correção, parte deles hoje, parte na terça-feira e mais exercícios daí. E aprofundar um pouco mais o conteúdo, claro. Pessoal, posso fazer a correção do exercício número 1? Respondam para mim no chat que eu posso corrigir, gente. Vamos lá, então. Exercício número 1. A velocidade de um carro no instante em que o motorista nota que o sinal fechou. 72 quilômetros por hora. O tempo de reação do motorista, então eu vou colocar aqui, né? Esse aqui é o tempo de reação. É de 0,7 segundos. Tempo decorrido entre o instante que o motorista vê o sinal fechar até aquele em que aplica os freios. E os freios aplicam ao carro um retardamento uniforme de 5 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida pelo carro desde o instante em que o motorista nota que o sinal fechou até o que o carro pare é... Aqui a gente já vai precisar fazer algumas considerações bem importantes. Deixa eu apagar esse lado do quadro também.
Então, algumas coisas já vai ser necessário a gente considerar. Vamos interpretar o que seria isso. Estou dirigindo um carro. Pessoal, todas essas orientações que eu passo são coisas que eu assumo para poder resolver o exercício. Caso você decida, não, meu móvel está indo para a esquerda na minha cabeça. Se você fizer a consideração certa, não vai fazer diferença na hora da resposta, tá? Então, eu vou imaginar esse carro indo para a direita com velocidade de 72 km por hora. Depois de 0,7 segundos para absorver, né, que o sinal fechou, ele inicia um retardamento, ou seja, uma aceleração no sentido contrário, de 5 metros por segundo ao quadrado. Isso até com que o meu móvel pare por completo, né, até que a velocidade dele chegue a zero. Tá? E ele quer saber qual que vai ser o deslocamento desde o início da frenagem até o carro parar realmente. Beleza? Então, vamos começar essa resolução. Primeiro, né, eu vou tentar descobrir qual que foi a distância que ele percorreu desde o momento em que ele iniciou a frenagem. Pessoal, o exercício me deu o tempo que ele fica freando? Sim ou não, gente? Não. Ele não dá o tempo da frenagem. Então, algumas coisas podem acontecer aqui. Como eu tenho a aceleração, a velocidade inicial e a final, eu tenho condição de descobrir isso. Opa. Através dessa fórmula. O único cuidado que eu vou ter que ter aqui é que essa velocidade inicial eu não posso utilizar em quilômetros por hora, né? A minha aceleração está em metros por segundo, o meu tempo está em segundo, a minha velocidade tem que estar em metros por segundo. Eu pego esse valor de 72 e divido por 3,6, chegando em 20 metros por segundo. Nossa, professor, você é o deus da resolução de cabeça de cálculo? Conseguiu fazer 72 dividido por 3,6 tão rápido? Não, porque é um valor tabelado, tá? A gente começa a criar essa relação até pelo tanto de vezes, né, que os exercícios utilizam os mesmos valores. Então, 10 metros por segundo é 36 km por hora, 72 é 20, 108 é 30, 144 é 40 e 180 equivale a 50 metros por segundo. Tá? Então, são valores tabelados. Vamos substituir os valores aqui. Velocidade final é zero, né? Essa frenagem acontece até o zero. Velocidade inicial é 20 metros por segundo, a aceleração é menos 5, vezes t. Coloco aqui, t igual a, 5t, passa positivo, né? É igual a 20. T igual a 20 divididos por 5 igual a 4 segundos. Não é isso que ele está perguntando, ele quer saber a distância. Então, S igual a S0 mais V0t, mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Como eu quero a distância total, eu posso pegar esse termo aqui e passar para esse lado, deixando desse jeito aqui. Por quê? Isso vai ser igual ao deslocamento. Velocidade inicial, tempo, aceleração, sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Substituindo agora os valores, esse deslocamento será velocidade inicial de 20 vezes os 4 segundos que eu descobri, menos 5 sobre 2 vezes 4 ao quadrado. 4 vezes 20, 80, menos 5 sobre 2 vezes 16, 4 ao quadrado é 16, delta S é igual a 80 menos 5 vezes 16 dá quanto? 80 sobre 2. Isso aqui vai dar 40, né? Delta S igual a 80 menos 40, igual a 40 metros. Isso foi o tanto que ele se deslocou. A partir do momento em que ele começa a frenagem, né? Chegaram nessa mesma resposta, gente? Respondam para mim aqui no chat, gente. Chegaram na mesma resposta? O que eu acredito que muitos de vocês fizeram
foi utilizar, né, como eu não tinha informação do tempo, a equação de Torricelli. Olha como vai ser diferente, como é mais fácil. É só a gente responder isso aqui, né? Então, isso aqui vai dar 0 igual a 400, mais com menos dá menos, 2 vezes 5, 10. Delta S passa positivo, delta S, 10 delta S é igual a 400, o delta S é igual a 400 divididos por 10. 40 metros. Chegamos na mesma resposta. Então, para aqueles de vocês que perguntam, professor, qual a equação que eu uso? Não importa, desde que eu use, né, da maneira correta. Não importa o caminho que eu uso, né, eu chego na mesma resposta. A diferença aqui, sem usar Torricelli, eu tive que fazer tudo isso. E Torricelli foi 5 linhas de cálculo. Quem de vocês chegou no mesmo resultado aí de 40? Fale aí, eu ou não cheguei. Beleza. Quem marcou 40, errou. Por um motivo simples. Essa distância que eu descobri é a distância do deslocamento a partir do momento em que começa a frenagem. Mas o enunciado me falou que levou 0,7 segundos para o cara perceber que ele tinha que começar a frear. Então ele se deslocou durante 0,7 segundos a 20 metros por segundo. Então ele andou um pouco mais até começar a frenagem. Como que eu faço para descobrir esse deslocamento? Velocidade é delta S sobre delta T. Por quê? Essa fórmula aqui do MRU, por que eu estou usando ela? Porque a velocidade ela é constante até o momento em que eu começo a frenagem. Então, nesse deslocamento antes da frenagem, eu posso usar. Velocidade é 20 metros por segundo, né? O deslocamento é o que eu quero saber, e o intervalo de tempo é 0,7. Isso é o deslocamento igual a 20 vezes 0,7. 10 vezes 0,7 dá 7, vezes 2, 14. Ele deslocou 14 metros antes de começar a frenagem. Então, o deslocamento total é 40 mais 14, que é igual a 54 metros. Essa, agora sim, é a resposta final. Pessoal, não tem problema ter errado esse exercício, porque tinha essa pegadinha para a gente, né, cair. Se vocês conseguiram fazer até aqui, já fiquem felizes. Estão usando as fórmulas da maneira correta, substituindo os valores e tudo mais. Quem caiu na pegadinha aqui e usou 72? Cuidado, sacanagem pra caramba essa aqui, por isso que eu tô falando. Chegou no 40, tá ótimo. Caiu na pegadinha da velocidade, não esqueça que as unidades de medida têm que ser as mesmas, né? Consegui substituir tudo aqui, fiz pelo método comprido. Pessoal, vestibular importa o tempo que você leva para resolver. Então, a gente precisa aprender a resolver da maneira mais eficiente possível. Então, o uso correto desse exercício seria a equação de Torricelli. Tá? E aí, se você conseguiu pegar a pegadinha aqui, considerou tudo certo, show de bola, já seria uma questão inteira certa aí no vestibular. Beleza, gente? Então, pegadinhas no mundo da física é normal, a gente tem que estar preparado. Então, é bom a gente quebrar a cara agora para não acontecer durante a prova. Não é verdade? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que todo o conhecimento tenha sido bem absorvido, que, né, a gente consiga resolver esses exercícios. Na nossa aula da terça-feira, eu vou voltar na resolução dos exercícios, tá? A gente vai fazer mais alguns aqui em sala e terminar bem esse ponto aqui para terminar a semana bem. Combinado, gente? Então, um ótimo final de semana e até terça-feira que vem. Tchau!